Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso de Estatística e Probabilidade. É sempre um prazer imenso compartilhar conhecimento com vocês. Antes de mais nada, pedimos para que, se vocês estão aqui pela primeira vez, que se inscrevam em nosso canal. E para aqueles que já estão inscritos e os que se inscreveram, deixe o seu like para que a gente possa impulsionar ainda mais essas videoaulas, para que outros também tenham acesso e haja uma maior democratização do conhecimento. Dito isso, estamos com mais uma aula do curso de Estatística e Probabilidade, uma vez que este ano, no ano de 2024.1, a disciplina está sendo ministrada de forma presencial, mas algumas aulas se fazem necessário de que seja ministrada de forma remota. Então, nós estamos com essa aula 12, que é a parte 3 sobre o assunto, o capítulo de probabilidades, em que hoje queremos contextualizar vocês a probabilidade associada com as variáveis aleatórias. Sem mais, vamos para a nossa apresentação. Então, na nossa apresentação, antes de mais nada, queremos dizer que para vocês que estão aqui nos assistindo pela primeira vez, aqui embaixo nós temos uma tarja em que tem os links específicos de onde estão essas videoaulas, como também na descrição desse vídeo deixaremos todas as informações necessárias. Caso você tenha alguma dúvida, mande seus comentários para que a gente possa repassar para vocês outros links necessários de algum material que tenha passado despercebido. De todo modo, a apresentação do slide é uma apresentação online, então ela é toda hiperlinkada. A gente deixa também na parte da descrição o link de onde você pode encontrar esta apresentação. Beleza? Então, dito isso, nós estamos com a nossa apresentação e nós vamos falar hoje da parte de probabilidade, em que nós temos a continuação do nosso assunto que falamos anteriormente. E nós vamos iniciar com a seguinte motivação. Vamos lá. Vamos pegar um experimento em que nós temos um espaço amostral discretizado e nós estamos com um arremesso de 3 moedas e verificando a face superior dessas moedas. Agora, o que nós vamos perceber é que não estou mais interessado em olhar para as variáveis simplesmente pensando nos eventos em si. Por exemplo, eu olho para a face superior e vejo, vamos definir, por exemplo, o evento A, que representa simplesmente o resultado cara, cara, cara. Então, eu estou interessado em calcular a probabilidade de A. Considerando que esses eventos, quer dizer, que esses elementos são equiprováveis, ou seja, tem a mesma chance de ser sorteado para cada uma dessas trincas aqui, nós vamos observar que este resultado aqui dá 1/8, porque nós temos a possibilidade cara, 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 dentre 8 possibilidades. Tranquilo? Então, o que é que eu quero fazer agora? Eu não quero calcular a probabilidade olhando para os eventos em si. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Eu vou criar uma variável aleatória, que na realidade é uma função. O termo é vulgarmente chamado, mas como isso é uma condição histórica, não tem mais como a gente mudar o nome em si desta função. Então, a gente tem uma variável aleatória em que a gente vai levar os resultados dos eventos que existam no espaço amostral para um espaço amostral induzido. E esse espaço amostral estará na nossa reta real. Tranquilo? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Vamos pensar que nossa variável aleatória, ela conta o número de caras. Então, o que é que vai acontecer no nosso primeiro caso? Então, este elemento aqui, vamos supor que ele está em um evento, para um ômegazinho específico, ele é um elemento do nosso espaço amostral, e ele, estando no meu espaço amostral, ele é levado pela variável aleatória, no caso, variável aleatória não, pela variável aleatória, que é uma função que associa, cujo domínio está no meu espaço amostral, e a imagem está na reta real, que é o meu espaço amostral induzido. Então, ele me leva ao valor 3.
Então, isso significa dizer, naquele outro caso, que o que vai acontecer especificamente, vamos pegar aqui o segundo caso, em que aqui, nessa situação, o que é que nós temos? Ó, como eu falei para vocês anteriormente, eu tinha o evento A, em que esse evento é um evento elementar, isto é, só contempla o resultado, o elemento cara a cara a cara, e eu falei para vocês que a probabilidade era 1/8. Da mesma forma, deixa eu só voltar aqui, que eu fiz um abuso aqui de notação. Então, o que eu estou querendo dizer é que a probabilidade de A será igual a 1/8. Ao invés de eu olhar para isso aqui no espaço amostral, eu vou dizer de forma equivalente que eu vou olhar aqui na minha reta real, no meu espaço amostral induzido, e vou calcular a probabilidade de A olhando para a variável aleatória x, em que este elemento representa no meu espaço amostral induzido o x igual a 3. O meu x igual a 3. E isso representa... Perdão, nós estamos aqui brigando um pouquinho com a nossa lousa. Então, isso aqui representa 1/8 também, mesma coisa. Então, ao invés de eu estar olhando para A, eu estou olhando para x igual a 3. De forma equivalente, vai ser isso. Então, isso vai acontecer para todos os outros casos. Então, pela própria definição da função, nós temos elementos no meu domínio que a função nos leva a elementos na imagem. Ó. E isso vai acontecer com todos os casos. Nessa situação, nós podemos perceber nesse experimento que x assume valores 0, 1, 2 e 3 no meu espaço amostral induzido. Mas que cada um desses resultados tem o seu respectivo elemento no meu espaço amostral. Beleza? Tranquilo. Então, diante disso, nós podemos definir a variável aleatória de que modo? Então, seja um espaço amostral de um experimento, nós podemos dizer que a função que nos leva valores do ômega aos reais é chamada de variável aleatória, considerando um ômegazinho, que é um elemento pertencente ao meu espaço amostral. Então, nós vamos dizer que a função, que é uma variável aleatória, x de ômega, é uma função cujo domínio está no espaço amostral e a imagem no conjunto dos reais B. Tal que, então veja lá, eu tenho o conjunto B, cujos elementos são todos os xzinhos pertencentes aos reais, mas esse xzinho são os valores observados da variável aleatória aplicado no meu ômegazinho pertencente aos reais. Então, eu vou olhar para os ômegazinhos e, na realidade, eu aplico, eu realizo a observação por meio da variável aleatória e eu observo todos esses xzinhos. Então, veja que isso aqui, pela própria definição, está entrelaçado, que esses resultados aqui são todos os resultados cujo meu ômegazinho pertencente ao meu espaço amostral me leva pela variável aleatória a todos esses xzinhos. Ó. Então, esses xzinhos estão entrelaçados com esses ômegas. Eu tenho todos os xzinhos, tal que o meu x de ômega me leva a eles. Ó. Tranquilo? Então, nessa situação, nós podemos pegar o seguinte experimento. Vamos pegar aí duas variedades de uma espécie A e 3 de outra espécie E. Vamos realizar uma amostra de tamanho 2 sendo extraída. Então, aqui a gente está falando sempre a nível populacional. Então, eu peguei todas as amostras possíveis dessa combinação. E aqui eu tenho uma dupla, tá? Eu tenho A1 com A2, A1 com A1, até 2 com E3. Beleza. Então, vamos supor, aqui já antecipando, que eu tivesse uma variável aleatória. Nesse caso, ela vai ser uma variável aleatória. O meu espaço amostral, mais uma vez, pegando da definição que nós temos do resultado das aulas anteriores, isso aqui é um espaço amostral discretizado.
Então, vamos pensar que a minha variável aleatória conta o número de espécies A. Então, se ela conta o número de espécies A, eu poderia dizer que esse elemento aqui, A1, A2, representa o meu x igual a 2. Essa daqui, A1, é 1, representa o meu x igual a 1. Por quê? Porque aqui só tem um elemento da dupla, que é da espécie A. Até eu chegar aqui nessa outra situação, que eu tenho o meu x igual a 0. Então, observe que alguns valores me levam ao mesmo elemento na imagem da minha variável aleatória. Por exemplo, aqui, ó, aqui é x1 também. Isso não tem problema e não entra em contradição sobre a definição de uma função, né? Se vocês quiserem relembrar, dá uma voltada nos seus estudos na área, na definição de uma função matematicamente, que vocês vão ver que isso não tem problema algum. Tranquilo. Então, dito isso, nós podemos pensar o seguinte: eu vou pegar o meu espaço amostral e nessa situação eu vou dizer que o meu conjunto C1 representa todos os meus elementos, cujo o resultado tinha apenas, nesse caso aqui, nenhum elemento da espécie A. Então, isso aqui vai ser todas as combinações em que nós vamos ter E1 com E2, e eu acho que só tem este resultado. Não, como tem 3 espécies, então tem aqui E1 com E2, E1 com E3, E2 com E3. Então, representa todos esses carinhas aqui, ó, nesse conjunto C1, que me leva na variável aleatória ao elemento 0, no caso, né? Aqui no espaço amostral induzido. Então, x, para todos os elementos que estão aqui nesse conjunto, me leva ao valor igual a 0. Para C2, nós temos um elemento da espécie A. Então, nesse caso aqui, a variável aleatória vai me levar ao valor igual a 1. E aqui no caso de C3, nós temos apenas um único elemento, vai ser um evento elementar, em que eu só tenho esta condição aqui, ó, se vocês observarem, que é justamente A1, A2. Porque me leva justamente ao valor igual a 2 na minha variável aleatória. Isso significa dizer, então, que eu tenho aqui eu estou simplesmente explicando que eu tenho agora um conjunto D no meu espaço amostral induzido, em que esse conjunto D ele tem apenas como elemento o valor 2. Isso que eu estou dizendo. Bem, qual é a implicância disso aqui que eu estou querendo levar? Eu vou querer mostrar que a mesma coisa de eu calcular a probabilidade olhando para esses eventos aqui, vai ser a mesma coisa de eu olhar para esse daqui. Então, o que eu quero mostrar é que a probabilidade de C3 é a mesma coisa de eu olhar para a probabilidade do evento D, que no caso nós vamos olhar para a variável aleatória, que é x igual a 2. É isso que nós vamos observar. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Então, o que é que representa a probabilidade de C3? São todos os ômegazinhos pertencentes ao... É a probabilidade de nós calcularmos o evento, que contempla todos os ômegazinhos pertencentes ao meu espaço amostral, tal que os ômegazinhos pertencem a esse evento C3. Quem são eles? Quem são esses elementos? É justamente o evento elementar em que nós temos apenas um elemento da dupla, que é A1, A2. Olhando para a cardinalidade, pensando na definição clássica da probabilidade, né? A cardinalidade deste evento dividido pela cardinalidade do espaço amostral me dá 1/10. Beleza. Dito isso, nós vamos agora olhar para a probabilidade da variável aleatória. Então, a minha função de probabilidade, na realidade, essa função, que é a probabilidade, eu vou olhar agora para o espaço amostral induzido, e ela vai ser definida dessa forma. Ou vou usar assim dessa notação, ou essa daqui. Eu vou dizer a probabilidade de x ser igual a 2 é dada da seguinte forma. A probabilidade de x igual a 2 é a mesma coisa de eu olhar para a probabilidade do evento D lá no meu espaço amostral induzido.
que representa justamente o evento elementar que contempla o elemento 2. E o que é que representa esse evento D? São todos os x'inhos pertencentes ao meu espaço amostral induzido. Só que esses x'inhos são todos aqueles valores que eu observei do meu x ômega pertencente a D. Mas quem é o meu ômega? São todos os ômegazinhos, todos os elementos pertencentes ao meu espaço amostral. Aí o que simplesmente eu vou fazer? Veja que como todos esses x'inhos observados, eles estão entrelaçados com esses ômegas. Se nós invertermos a variável aleatória, a função em si, nós vamos voltar a todos os elementos tal que me levaram na variável aleatória ao resultado igual a 2. Quem são todos esses elementos? São todos os ômegazinhos pertencentes ao espaço amostral, tal que o meu x de ômega é igual a 2. E esses ômegazinhos pertencentes ao espaço amostral são todos aqueles ômegazinhos pertencentes a C3. Então, os meus ômegazinhos pertencentes a C3 é justamente os elementos A1 e A2. E quem é A1 e A2? É justamente o conjunto C3, que me leva, então, a probabilidade de C3 ser igual a 1/10. Então, veja que isso é equivalente olharmos para a variável, para a probabilidade de x igual a 2, ou olhar para a probabilidade de C3 lá no meu espaço amostral. Então, é isso que a ciência faz. Ela não olha para as probabilidades especificamente para os seus eventos. Ela vai olhando para a probabilidade em termos de variável aleatória. E é isso que a gente vai fazer em toda a aula percorrida na data de hoje. Beleza, então aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma série de definições e ver alguns resultados dessas probabilidades em termos de variável aleatória. A primeira que nós temos é a distribuição de x. E o que é a distribuição de x? É o conjunto de todas as probabilidades tal que o meu x pertence ao conjunto B. O meu x de ômega. Tal que eu tenho todos os ômegazinhos pertencentes ao meu espaço amostral, tal que isso é de modo equivalente, né? Isso é de modo equivalente à probabilidade de todos os meus ômegazinhos pertencentes ao espaço amostral, tal que o meu x de ômega pertence ao conjunto B, em que B está contido. É um subconjunto, é um evento é um subconjunto, nesse caso aqui, do conjunto dos reais. Então, veja que eu tanto posso olhar assim, quanto eu posso olhar assim. Nós vamos olhar sempre dessa forma. Então, é o conjunto das probabilidades para todos os subconjuntos de B, pertencentes ao meu espaço amostral induzido. Em que B é um subconjunto do espaço amostral induzido, e esse conjunto de todas as probabilidades é a distribuição de uma variável aleatória x. Então, nós vamos pegar todos os valores observados de x e ver suas respectivas probabilidades para nós obtermos a distribuição de x. Em que aqui nós temos o exemplinho do caso lá das espécies, quando eu olho para x contando o número de espécies da variedade A. Na realidade, exatamente, a combinação das duplas da espécie A, na realidade, que nós temos a espécie A1, A2. Então, quando x é igual a 3, a probabilidade é 3/10. Quando x é igual a 1, é 6/10. Quando x é igual a 2, 1/10. Então, isso aqui é a distribuição de x. Agora, a função distribuição. Então, nós vamos olhar para o conjunto B, lá no meu espaço amostral induzido, e eu estou olhando agora para um intervalo que vai de menos infinito a um determinado x. Esse x aqui pode ser um x qualquer real, tá? Pertencente aos reais. Então, eu posso olhar para a minha reta real e posso estar interessado em olhar para todos os valores que vai... Eu fiz foi um 8, que vai de menos infinito até um valor xzinho aqui qualquer. O que é que vai acontecer? Eu simplesmente olho aqui para todos os valores pensando na discretização. Todos os valores que existam até esse ponto x, e se for discretizado, a gente faz a soma das probabilidades para todos os valores observados que nós tivemos nessa situação.
Então, a função distribuição vai ser dada da seguinte forma: a função distribuição ou função distribuição acumulada é definido pela probabilidade de todos os x pertencentes ao intervalo de menos infinito a x, que isso é equivalente a nós calcularmos a probabilidade de x ter sido menor do que um x, levando em consideração que x pertence aos reais. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo anterior. Ó. Se nós colocarmos aqui da seguinte forma, vamos ver todos os valores de x que nós temos. Aqui nesse caso, eu tenho o 0, o 1 e o 2. Isso aqui eu estou falando em termos de x, tá? E aqui agora, na realidade, isso aqui seria o meu espaço amostral induzido, né? E aqui agora eu tenho as minhas probabilidades. Eu tenho aqui as minhas probabilidades. O meu P de x. Beleza. Então, vamos observar aqui o seguinte. Para x igual a 0, nós temos o valor 3 décimos. Apesar disso daqui não estar numa escala crescente, tá? Ó, eu vou colocar de forma equivalente. Esqueça a questão do valor menor para o valor maior da probabilidade. Eu só vou colocar assim dessa forma para que a gente consiga entender melhor. Então, quando x é igual a 0, o meu valor lá foi 3 décimos. Quando x foi igual a 1, 6 décimos. E quando x foi igual a 2, eu tenho 1 décimo. A pergunta é o seguinte, então, pela definição da minha f de x, vamos pensar assim agora. Qual o f de x? O f de x de x aplicado no ponto 1.5. O que é que representa isso? Eu estou olhando aqui para um valor real 1.5 e pela definição de probabilidade, eu vou pegar a probabilidade e vou verificar todos os x menores ou iguais a 1.5. Quais são? Eu varro daqui para baixo e vejo, x assume valores quando são iguais a 1 e a 0. Nada do que existe aqui, existe probabilidade envolvida. Então, todos esses outros casos aqui, a probabilidade é igual a 0. Então, significa dizer que a probabilidade de x ter sido menor ou igual que 1.5 é equivalente a eu realizar a soma de x igual a 0 mais a probabilidade de x ter sido igual a 1. Perceba aqui nesse caso que esse x aqui específico, ele não é um x especificamente que ele pertence vamos dizer, ao suporte, aos valores possíveis da variável aleatória x, que no nosso caso, x aqui, o suporte de x no nosso caso, ele assume apenas valores. Nós vamos denotar por outra letrinha diferente, mas vai ser de modo equivalente esse mesmo raciocínio. Apenas esses elementos aqui, 0, 1 e 2. Então, nada do que tem fora desse conjunto aqui tem probabilidade envolvida, não tem valor, tem probabilidade para o valor observado, porque não existe para o suporte, para o valor observado da variável aleatória x. Então, por exemplo, pela definição, eu poderia assumir, aqui nesse caso, um x sendo especificamente igual a 1? Poderia. E se você fosse observar a probabilidade do meu f de x ser justamente igual a 1, pela definição da probabilidade de x ser menor ou igual que 1, o meu resultado seria o mesmo do que x aplicado no ponto 1.5. Porque, veja, eu não estou dizendo que x é um valor, tem como observação igual a 1, mas, coincidentemente, existe. Mas o 1.5 varrendo daqui para baixo é a mesma forma do que eu fiz a probabilidade do meu f de x aplicado no ponto 1. Então, quando eu ia formalizar o entendimento sobre a função distribuição, eu ficava muito confuso, porque eu pensava assim, se você está aplicando algum x observado, esse x tem que pertencer ao suporte, e não necessariamente. Então, por exemplo, uma confusão muito grande que acontece é assim,
deixa eu simplesmente limpar aqui, seria o seguinte, se eu dissesse assim para vocês, se nós tivéssemos um xizinho real, em que esse xizinho real ele é especificamente uma coisa maior do que 2, aí você pensa assim, bem, se o seu xizinho real pertence aos reais, que é esse xizinho qualquer, e ele é um xizinho maior do que 2, a pergunta é, qual que vai ser o meu f de x? Veja, eu estou dizendo que eu tenho um xizinho aqui, em que ele especificamente agora é um xizinho maior do que 2. Então, vamos botar aqui um 2,5. É o meu xizinho agora. A pergunta é, qual é o meu f de x no ponto 2,5? Ora, acima de 2, eu estou varrendo todos os valores observados de x. É claro que isso aqui vai ser igual a 1, porque é o calcular a probabilidade de x igual a 2, de x igual a 1, de x igual a 0. Quando a gente volta para o nosso espaço amostral original, esses resultados varrem praticamente todos os elementos do espaço amostral. Então, nós estamos com o P de ômega na mão. E o P de ômega é, na realidade, igual a 1. Então, na realidade, a função de distribuição está varrendo, nessa situação, todo o espaço amostral original. Bem, espero que fique claro isso que nós dissemos para vocês. Então, propriedades da função distribuição acumulada. É bem interessante. São 3. Nós vamos ver também em gráfico essa situação. Que é o quê? No limite, quando o x, que é esse x real, ele vai para mais infinito, ou seja, qualquer coisa de lá para baixo, está varrendo todo o espaço amostral. E, logicamente, o f de x vai para 1. Ao passo que se nós pegarmos quando o x, no meu f de x, está indo, não o f de x, mas na realidade quando o meu x está indo para menos infinito, ou seja, eu tenho um x aqui em que ele está tendendo para menos infinito. Quer dizer, todos os meus valores observados estão aqui para cima, e eu vou computar a função de distribuição nesse ponto, ou seja, daqui para baixo, logicamente, não vai ter nada. Então, isso aqui vai tendendo para 0. Ao passo que esse x meu aqui, quando eu uso ele com qualquer x aqui em que esse x está tendendo para mais infinito, ele automaticamente varre tudo para baixo. E, logicamente, o meu f de x nessa situação vai tendendo para 1. Isso a gente pode ver graficamente, nós vamos ver na sequência. Uma outra situação é que f é uma função não decrescente, então ela nunca cai, ou ela estabiliza, ou ela, ao longo dos valores de x, ela cresce. E claro que ela vai ter um patamar lá, né, que vai ser igual a 1. E, por fim, nós vamos dizer que f é contínua à direita, porque a gente vai ver que quando nós formos pela esquerda, no caso da discretização, há uma descontinuidade, né? Vamos observar isso, ó, a função escada. Então, quando x chega exatamente igual a 2, ele automaticamente salta, né, para uma outra probabilidade. Então, a gente tem aqui a propriedade 1, que é justamente a propriedade da condição de quando o x tende a mais infinito. Deixa eu botar aqui minha canetinha vermelha. Então, quando o x tende a mais infinito, o f de x tende a 1, e quando o x tende a menos infinito, no limite, o f de x é igual a 0. A segunda propriedade, essa daqui no caso é de uma variável aleatória contínua, que nós ainda não definimos, mas nós vamos observar isso mais na frente. A propriedade 2 é justamente pelo fato da função distribuição ser uma função não decrescente, significa dizer que se eu tenho um y observado, que é real, em que ele é maior do que um x, implica dizer que o meu f de x nesse ponto x também será menor ou igual que o meu f de x nesse ponto y. E, por fim,
Essa aqui é para o caso contínuo, é mais fácil de ver, né? No caso agora da última situação, é que se eu tenho um ponto aqui xn, e se ele está tendendo a x3 pela direita, nós dizemos também que o meu fão de x aplicado nesse ponto xn tenderá pela direita também o fão de x no ponto x3. Essa descontinuidade também ela acaba não ocorrendo quando isso é para o lado esquerdo, né? Porque é uma descontinuidade. Tranquilo de observar isso, tá? Tranquilo. Aqui é para o caso contínuo. Beleza? As propriedades da FDA. Nós vamos ver com mais detalhes agora, porque nós vamos esmiuçar, verificar a natureza da variável aleatória. Aqui nesse caso, nós vamos definir apenas duas, que é a variável aleatória discreta, quando os valores do conjunto B, lá nos reais, no meu espaço amostral induzido, ele é contável ou é numerável, finito ou infinito. Nós vamos dizer que a variável aleatória discreta, e quando ele está em um conjunto não contável, nós vamos dizer que a variável é aleatória contínua. Significa dizer que num conjunto não contável tem infinitos valores e, logicamente, nós vamos ter algumas implicâncias nisso para poder calcular a probabilidade dessas variáveis aleatórias. No primeiro caso, então, a definição da variável aleatória discreta, nós vamos dizer o seguinte: seja o espaço amostral de um experimento, então a função x, que me leva dos ômegas aos reais, é chamada de variável aleatória discreta se a imagem é um subconjunto contável B, finito ou infinito dos reais, tal que x pertencente aos reais são todos os x observados pela variável aleatória, aplicados no ômegazinho, né? Tal que o ômegazinho pertence ao meu espaço amostral original. Então, nós temos todos os valores observados da variável aleatória x aplicado no ômega que nós temos aqui nesse conjunto B. Então, isso nos leva também a uma segunda definição, é como é que a gente assume as probabilidades para uma variável aleatória discreta. Nesse caso aqui, nós vamos chamar a probabilidade envolvida para essas variáveis de função de probabilidade. Então, seja x uma variável aleatória discreta, então a função de probabilidade px é uma função dos reais ao intervalo 0,1 e é definida por p de x, quer dizer, p indexado ao meu x aplicado no ponto x é a probabilidade do meu x ser igual a esse x. Que isso é equivalente ao eu olhar para a minha probabilidade lá no meu espaço amostral original, que contemplará todos os ômegazinhos pertencentes ao meu espaço amostral, tal que é observado para todos os valores em que a variável aleatória x assume no ômegazinho. E lembrando que a soma de todas as probabilidades de x para esses xzinhos observados, ele tem que ser igual a 1. Porque significa dizer que todos os xzinhos observados têm os seus respectivos ômegas no espaço amostral, e se eu varro todos os ômegazinhos do meu espaço amostral, eu estou com o meu espaço amostral na mão. E a probabilidade do meu ômegazão é, logicamente, igual a 1. Então, isso não pode ser uma coisa que infrinja os axiomas de Kolmogorov, porque é uma medida de probabilidade. Tranquilo. Então, agora, para detalhar um pouco mais, nós vamos falar do suporte de x, que nós já antecipamos anteriormente. Nós vamos dizer que o suporte de x, no caso da variável aleatória discreta, são todos os valores observados da variável aleatória x, tal que estes valores têm probabilidade maior do que zero. Então, significa dizer que existe, eu observei esse xzinho para a variável aleatória e, portanto, ela tem uma probabilidade envolvida. Tudo que estiver fora desse conjunto tem probabilidade igual a zero. Então, no nosso caso das espécies da variedade A, que nós falamos anteriormente, nós vamos dizer que o suporte da variável x, nesse caso, é o conjunto que tem os elementos 0,
1 e 2. Ao passo que a probabilidade para x igual a 3 é 0. Logo, 3 não é elemento do suporte de x. Tranquilo. Então, feito isso, para finalizar, nós temos aqui o gráfico da variável aleatória, que é um gráfico de hastes ou bastão. Veja que os resultados são de fato discretizados, não existe nada no intermédio que não esteja dentro do suporte, que no nosso caso era 0, 1 e 2 apenas. Tudo que está fora do suporte tem probabilidade 0. E aí agora nós vamos para a definição da função densidade, da função de distribuição acumulada, nesse caso, que é uma função que assume valor dos reais ao intervalo 0, 1, só que é uma coisa acumulada, igual que nós vimos na definição inicial. Então, eu vou pegar o meu fão de x aplicado no pontinho x, que isso representa a probabilidade do meu x ser menor ou igual que o meu x. Então, eu vou somar as probabilidades para todos os xzinhos observados, que vai até esse x real aqui, ó. Tranquilo? Do jeito que nós fizemos naquele caso que nós fizemos lá das espécies, era especificamente um caso da função de distribuição acumulada para a variável aleatória discreta, porque é um espaço amostral discreto. Beleza. Dito isso, então, aquelas propriedades nós já discutimos. Aqui é só para o caso discreto. Esse caso da descontinuidade da função de distribuição só vai acontecer isso para o caso da variável aleatória discreta, não vai acontecer para o caso da variável aleatória contínua, que é o que nós vamos entrar agora. Então, a variável aleatória contínua, ela é a mesma coisa do que nós tivemos no caso da discreta, só que agora o meu conjunto B é um conjunto não enumerável e infinito. Significa dizer que existem infinitos valores, não tem como eu identificar um elemento em si especificamente. Então, nessa situação, nós vamos dizer, olha, se eu tenho um conjunto qualquer, que é subconjunto de B, vamos supor que eu tenho aqui um A que seja subconjunto de B. Aqui, se nós fôssemos medir a probabilidade de A, que representa esse subconjunto, que estaria entrelaçado a essa variável aleatória, seria a cardinalidade de A dividido pela cardinalidade do meu espaço amostral. Perceba que, como existem infinitos valores nesse conjunto, mesmo que seja nesse conjunto, nesses subconjuntos, né, nesses conjuntos de B, que existem infinitos elementos ali, nós, obviamente, observaríamos que se x representa é igual a um determinado valor, em que aqui, por mais que aqui esteja num subconjunto contido nesse conjunto B não é numerável, para qualquer coisa que eu colocasse no numerador, meu denominador estouraria para mais infinito. Obviamente, isso daqui era uma coisa que sempre tenderia a zero. Então, um elemento específico que eu quisesse identificar, dividido por infinitas possibilidades possíveis para essa variável, logicamente, a chance desse x ocorrer seria praticamente zero. Então, a pergunta é, então não é possível medir a probabilidade de variáveis aleatórias contínuas? A resposta é possível? Não é possível? A resposta é não, claro que é possível. A pergunta foi bem tosca, né? Então, a pergunta é, é possível medir? Não é possível medir? A resposta é que é de forma negativa, que é possível sim. Então, a gente cria uma função auxiliar. Aqui a gente tem alguns exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Então, variáveis que estão relacionadas a vibrações, oscilações de temperatura, pensando numa fabricação de peças, né? Medida ao longo do tempo da produção em um dia. Então, as calibrações, o desgaste, as alterações da matéria-prima, tudo isso pode estar relacionado a variáveis aleatórias contínuas.
Então, nesse caso aqui, ao invés de nós olharmos especificamente para um valor específico que mensure essas variáveis, a gente pode estar interessado em estar olhando para um intervalo. Então, por exemplo, se nós temos aí alterações de matéria-prima de uma determinada variável, qual a chance dessas alterações, dessas calibrações estarem em um intervalo AB? É essa a ideia que nós queremos das variáveis aleatórias, contínuas. Então, ou está em um intervalo, em qualquer outro intervalo. Então, nessa situação, nós vamos criar uma função auxiliar, em que essa função auxiliar ela captará a continuidade desses valores que nós temos para a variável aleatória contínua em questão. E aí nós vamos ter uma função densidade, em que esta função densidade vai ser uma função auxiliar do qual nós vamos conseguir medir a probabilidade das variáveis aleatórias. De que modo? Da seguinte forma. Então vamos definir. Seja f uma função dos reais aos reais, então nós vamos dizer que uma função densidade, uma função f é uma função densidade se ela satisfaz duas condições. A primeira, a função densidade tem que ser sempre uma coisa positiva. E a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, dx, tem que ser sempre igual a 1. Isso significa dizer o seguinte, nós temos especificamente uma variável aleatória x, em que aqui ela tem infinitas possibilidades dos seus valores observados. E aqui nós temos, vamos pensar empiricamente, a frequência com que ocorre estes resultados. Então, a gente tem isso aqui, ó, uma função densidade específica, a representação da função densidade específica. Essa função densidade, percebamos que ela tem que ser uma coisa sempre positiva, né? Ó, ela tem que ser sempre uma coisa positiva. Então, o que nós podemos estar interessados é em olhar a chance dos valores da variável aleatória estar em uma região AB. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área abaixo desta função. Vai ser assim que nós vamos medir a probabilidade da variável aleatória. Ao passo que, se eu pego o suporte da função de x, dela está em um intervalo, vamos supor que ela estivesse aqui nesse intervalo aqui, que ia de menos infinito a mais infinito, ó, a mais infinito. Logicamente, se eu pegasse esta região, ele tem que varrer, eu tenho que integrar ela, então eu tenho todos os xzinhos pertencentes a este intervalo, que vai de menos infinito a mais infinito, por exemplo. Então, logicamente, se aqui é o suporte dessa função, logicamente esta área está varrendo todo o meu espaço amostral induzido, que é o suporte da variável aleatória x. E, obviamente, a integral disso é 1. Então, esta área é uma área unitária, em que ela sempre resulta em valor igual a 1. Bem, é isso daí o que vai acontecer com essa função densidade. Nós vamos justamente conseguir calcular as probabilidades das variáveis aleatórias. Existem algumas minúcias nesse sentido da função densidade. Quando eu não tenho uma função que seja uma função densidade, o que era que a gente faria com ela? Então, existem muitas minúcias nesse sentido, só que aqui a gente não vai entrar em detalhes. Nós já vamos diretamente nas definições, porque na aula seguinte, na aula 13, nós vamos pegar experimentos específicos para variáveis aleatórias discretas e experimentos específicos para variáveis aleatórias contínuas, e aí, especificamente nas contínuas, nós vamos ver apenas o caso da normal. Então, isso aqui é apenas a base para que a gente pegue as aplicações na aula 13. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Pegando essa segunda premissa aqui, ó, essa segunda condição, para verificar se de fato eu tenho uma função densidade,
eu tenho um valor aqui K, que ela é uma constante, será positiva, e que o suporte de x aqui nessa situação está entre 0 e 3, e qualquer coisa fora desse intervalo vale 0. Então, a pergunta é, qual é o K para que eu tenha uma função densidade de probabilidade? Eu tenho que pegar aonde existe a região em que eu consigo ter algum valor para f de x, que, logicamente, eu vou pegar ao invés de menos infinito a mais infinito, porque de menos infinito a 0, a f de x vale 0, de 3 a mais infinito isso aqui vale 0, então nós só vamos integrar na região em que eu tenho área. Então, nessa situação, nós estamos integrando de 0 a 3 nesta situação, e essa integral aqui tem que valer igual a 1. Então, qual é o K específico para que a f de x valha 1 nessa situação? Então, fazendo todos os cálculos de integração específico, nós vamos chegar ao resultado que esse K é igual a 1/12. Logo, f de x de 1/6 de x mais uma constante 1/12 é uma FDP. É isso que nós temos. Claro que nós teríamos muito mais coisas para se tratar, mas vamos deixar mais para frente e não vamos aprofundar tanto, já que o curso é voltado para as engenharias. Bem, então, redefinindo a variável aleatória, nós vamos dizer que nós temos uma variável aleatória e ela vai ser dita absolutamente contínua se existir uma função densidade tal que eu tenha um f de x, que é a minha função de distribuição, que ela, de menos infinito a esse f de x, aplicado no f, na função densidade em t dt, ela existe para todo x pertencente aos reais. Então, se eu tenho uma função densidade em que existe para mim um f de x, nós vamos dizer que x é uma variável aleatória absolutamente contínua. Lembre-se que isso daqui já automaticamente define para mim a função de distribuição. A gente quer dizer, então, que eu tenho que ter uma função densidade que ela seja integrável e que exista, então, a função distribuição nessa situação. Então, a função distribuição automaticamente ela já está intrínseca, embutida na definição da variável aleatória absolutamente contínua, que aqui nesse caso foi só uma distinção da primeira situação de definição que nós fizemos para o segundo caso, mas nós vamos simplesmente chamar de variável aleatória contínua. Então, aqui foi definida a função distribuição e aqui as propriedades dela, que vale da mesma forma que temos aquela propriedade, aquele teorema inicial da função distribuição. Só que aqui é mais fácil de visualizar devido à continuidade da função distribuição, em que aqui eu consigo verificar facilmente todas as propriedades, diferentemente do que aconteceria com o caso da variável aleatória discreta, devido à descontinuidade que existe na função distribuição nesse caso. Então, aqui todas as três propriedades. E aí nós vamos finalizar a nossa aula de hoje com as medidas resumos. Assim como existe lá na parte da estatística descritiva, quando nós pegamos os dados e calculamos as médias, a descrição, medidas que descrevem os dados, aqui para o caso das variáveis aleatórias nós também teremos. E a primeira definição é da esperança matemática, que é a média para o caso das variáveis aleatórias, em que nós definimos a esperança de x dado pelo somatório para todos os i's específicos, para o suporte específico da variável aleatória x, em que eu vou ponderar todos os valores observados pelas suas respectivas probabilidades. Isso aqui é uma intuição que nós temos da própria média. Se nós pensarmos na média, no caso dos dados, lá na estatística descritiva, nós vamos observar que a média nada mais é do que o somatório de todos os meus x's. Vamos pensar num caso com distribuição de frequência em intervalos de classe. Então, eu tenho, ou sem intervalo de classe, não tem problema. Então, eu tenho todos os meus x's
vezes os FIs dividido por N. Esses Is aqui que a gente está falando, na realidade, são as classes, os grupos. Então, seria, na realidade, o meu I, nessa situação aqui, ele vai de 1 até um determinado K classes, em que se eu melhorar esse somatório aqui, eu tenho todos os meus XIs pré-multiplicado por FI dividido por N. Veja que isso aqui, empiricamente, mede a minha probabilidade I, porque isso daqui, lá na distribuição de frequência, é a minha frequência relativa. Perceba que a soma da minha frequência relativa, ela resulta em 1. Então, aqui é como se eu estivesse vendo os valores que se repetiram para um determinado X dividido por N. Então, isso aqui, indiretamente, eu estou computando a chance com que nós poderíamos observar essa determinada observação, que está enfatizado aqui, ó, na variável, na esperança matemática. Então, a esperança matemática, nessa situação, ela representa o valor que se espera observar para a variável aleatória x. Então, essa esperança matemática me dará um número e dirá que os valores observados de x estará em torno deste número. Isso para o caso discreto, e para o caso contínuo, nós vamos integrar de menos infinito a mais infinito de x vezes a função densidade de x dx, sendo f de x uma função densidade. Essa é a definição formal da esperança matemática para o caso discreto e para o caso contínuo. Uma coisa que deve ser interessante é que aqui a gente tem uma sequência e a gente espera que essas esperanças existam se hajam uma convergência, né, dessa sequência aqui, ó. Se houver uma convergência, nós temos uma esperança. Caso contrário, nós vamos dizer que para a variável aleatória nessas situações não haveria esperança matemática. Nós temos uma distribuição específica para isso, que é um exemplo dessa situação, que há uma divergência na integração, especificamente, também não vamos entrar em detalhe, que é a distribuição Cauchy. Beleza. E aqui também, resumindo para o caso da variância, que é a mesma ideia do que nós temos lá, dispersão dos valores observados da variável aleatória x em torno do seu valor central, que no nosso caso é a esperança matemática. Então, para o caso discreto, é a esperança do quadrado dessa distância dos valores observados à esperança matemática, ponderado pela probabilidade x aplicado nesses valores específicos para cada um dos x's. E para o caso da variável aleatória contínua, é a integral do quadrado dessas distâncias, ponderado agora pela sua função densidade de probabilidade. Por fim, nós temos o desvio padrão nessa situação, que é a raiz da variância para uma dessas situações. Lá nas outras aulas, nas aulas posteriores, nós vamos poder fazer a mesma ideia de abrir estes somatórios aqui e expressar isso daqui em termos de esperança matemática. Da mesma forma que nós fizemos para a variância, lá no caso da estatística descritiva, a gente consegue aqui também fazer, só que isso a gente vai deixar para a aula 13, para poder expressar em maior detalhe quando nós estivermos com experimentos específicos. Então, era isso, gente, que nós queríamos discutir. Foi uma aula teórica, de fato. A gente precisa elucidar todos esses materiais, todas essas informações com exemplos, com exercícios. Como é uma aula que a gente tem que fazer uma aula mais concentrada, então nós fizemos a apresentação. Nas nossas aulas presenciais e entre outras aulas que nós podemos também fazer de forma online, nós podemos mostrar as aplicações e exemplos de tudo isso que nós fizemos. Nós teremos a aula 13, que vai ser justamente para mostrar experimentos específicos que estão relacionados a variáveis aleatórias discretas e também para variáveis aleatórias contínuas. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula e lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária.